CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Nossa dica do dia: como a gente consegue identificar se um aplicativo é seguro ou não para o Android? Exatamente, Fernanda. A gente tem lá a loja oficial do Android, até já falamos aqui várias vezes, né, que o interessante é que o usuário da rede de Android e de iOS também sempre faça download dos aplicativos diretamente das lojas oficiais do iOS e do Android, né, que é o Google Play. O que acontece é que mesmo com todo o cuidado que os fabricantes têm, né, tanto o Android, o Google, como a Apple, de verificar os aplicativos que entram nas lojas oficiais, ainda assim, a gente tem já relatado e tem verificado que alguns bem poucos aplicativos acabam sendo incluídos nas lojas oficiais, que são aplicativos que têm algum código malicioso, ou um aplicativo falso, né, nesses locais. Então, como é que a gente consegue, pelo menos, ter mais um nível de checagem, né, além da checagem dos fabricantes, né, pelo menos dos administradores das lojas oficiais, de que o aplicativo é ou não um aplicativo malicioso? Então vamos lá. Começando, né, é importante dar uma olhada na classificação dos aplicativos. Sempre tem aquelas estrelinhas, né, dizendo lá quantos deram 5 estrelinhas, ou 4, ou 3, 2 ou 1, né? Ou seja, é importante olhar a classificação, mas não é só isso. Na verdade, além das estrelas, é interessante a gente observar, que foi a avaliação dos aplicativos, como é que foram os comentários, né? Se os comentários são comentários muito genéricos, ou comentários específicos de mais de uma pessoa que falou exatamente do que o aplicativo não funciona, o aplicativo tem algum tipo de comportamento estranho para isso. Então, é importante que a gente observe os comentários também, né? Tanto os comentários favoráveis, porque muitos desenvolvedores de aplicativo até colocam, né, comentários falsos, elogiando o aplicativo. E aí você vê que esses são comentários muito genéricos, né, ou com palavras muito genéricas, que não definem basicamente qual a característica do aplicativo é interessante e por isso que está recebendo algum elogio. E também no caso dos comentários que tem algum tipo de crítica à situação. Então, mesmo nos elogios como críticas, é interessante observar esses comentários nessa situação. É interessante também observar a descrição do aplicativo, né? Vamos observar, por exemplo, descrições muito entusiasmadas, né, ou não muito específicas do que o aplicativo faz, né, do que ele precisa, né, do que ele oferece para o usuário, também é um sinal de alerta no aplicativo em si, porque o desenvolvedor verdadeiro, ele colocou lá as características do aplicativo, o que ele faz, quais são as limitações ou as vantagens do aplicativo. Então, essa é uma questão bem interessante. Inclusive, observar se o aplicativo oferece algum tipo de plano de assinatura ou de compras no aplicativo, tem que ter um detalhe de quando ele vai ser cobrado, como ele vai ser cobrado, né, e que recursos são gratuitos e que recursos são pagos no aplicativo, né? Então, essa é um sinal de alerta também em relação a essa questão, né? O número de downloads também é uma Eu questão ia te perguntar isso interessante. agora. O número de downloads não é uma referência? É uma referência, mas assim, infelizmente, a gente tem desenvolvedores que inflam artificialmente esse número de downloads com contas falsas. Então, é interessante observar também que, por exemplo, um aplicativo que foi lançado há 3 meses atrás e tem mais de 1 milhão de downloads, um ponto fora da curva. Então, é bom observar com certo cuidado esse número de downloads. É interessante, assim, por exemplo, é normal que um aplicativo de um fabricante ou de um fornecedor, um desenvolvedor desconhecido, consiga chegar em torno de uns 500 downloads no final do primeiro mês. Depois esse número vai crescendo, obviamente, mas é interessante observar esse número de downloads. O aplicativo tem lá 2 meses, mais de 1 milhão de downloads. Será que é isso mesmo? Será que é um aplicativo tão popular assim? Então, é importante observar nessa questão. E observar também a lista de permissões, né? Ou seja, o aplicativo, quando ele tem lá na loja, ele diz lá quais são as permissões que ele solicita. E essas permissões têm que estar ligado com o objetivo do aplicativo. Não faz sentido, por exemplo, um jogo, né, um jogo lá de paciência, por exemplo,
solicitar a permissão de ter acesso à sua câmera, né? Não faz muito sentido isso. Já um aplicativo de vídeo, por exemplo, tudo bem, faz sentido fazer isso. Então, é interessante observar essa lista de permissões que ele tem, ou que ele oferece lá nessa situação, né? Nesse caso. E aí, uma última dica interessante lá na loja também de aplicativos, tem normalmente o nome e o site do desenvolvedor. Então é interessante até dar uma visitada no site do desenvolvedor, né, quem desenvolveu o aplicativo, para saber se ele tem outros aplicativos similares, se é só aquele, se ele desenvolve aplicativos daquela linha também. É bom dar uma olhada que já dá pelo menos uma segunda forma de checagem da origem daquela aplicação. Então, algumas dicas aí interessantes. Obviamente que a gente continua recomendando que as instalações dos aplicativos sejam feitas exclusivamente nas lojas oficiais do Android e do iOS, mas mesmo assim a gente sabe que em alguns locais, em alguns momentos, essas checagens das lojas oficiais também passam batido em algum tipo de aplicativo malicioso e está lá na loja. Logo que eles identificam, eles retiram isso da loja, mas é interessante a gente tomar algum cuidado antes da instalação. É isso, gente. Essas são algumas das dicas aqui de Gilberto Sodré. Sobre Sodré, agora a gente vai para os destaques da semana. Não vamos poder deixar de não falar, né, do 5G. Então vamos para o Viralizou. Viralizou. Fernando, demorou, mas chegou. Parece que amanhã, então, pelo menos até o momento está confirmado que amanhã, às 10 horas da manhã, acontece o leilão do 5G, o leilão que vai definir, né, a venda das frequências de exploração do 5G no Brasil. Então, a gente vai ter amanhã, provavelmente aparentemente são 5 ofertas, né, ou propostas para isso, vão ser abertas amanhã nesse leilão do 5G, e amanhã a gente vai saber, então, quem das operadoras ficou com as parcelas das frequências de operação do 5G. Então, muita expectativa para amanhã, para a gente ver como é que isso vai funcionar. Lembrando que o leilão, ele não é um leilão arrecadatório, ou seja, o dinheiro que vai entrar decorrente desse leilão não vai ser para o caixa do governo, ele vai ser aplicado ou reaplicado na própria tecnologia aqui no Brasil. E lembrando também que o próprio edital do leilão define alguns prazos, né, para a implantação do 5G. Só lembrando que as capitais do Brasil tem lá no edital que as operadoras se comprometem em instalar o 5G até julho, na verdade, de 2022. Então, a gente vai ter aí grandes novidades a partir do ano que vem, né, para isso. 11 horas e 33 minutos, estamos ao vivo com o CBN Tecnologia desta quarta-feira. A gente já falou sobre segurança para quem vai na lojinha de Android baixar aplicativos. Falamos também da expectativa para o leilão do 5G amanhã aqui no Brasil. E eu sigo com os destaques de Gilberto Sodré. Estou de volta, Gilberto. Vamos lá, Fernanda. Então, outra notícia que me chamou a atenção é do Facebook, que anunciou ontem, né, que vai apagar aquela base de dados de fotos de rosto de pessoas que eles usavam para fazer reconhecimento facial. A gente já deve ter notado, quem usa o Facebook, que você fazia upload lá de uma foto e ele reconhecia as pessoas que estavam na foto se eram seus amigos ou que estavam no seu círculo de amizades. Para isso, o Facebook usava uma base de dados de fotos, né, de mais de 1 bilhão de identidades de usuários. Eles resolveram, então, anunciou que vai apagar essa base de dados e vai suspender, né, esse programa de reconhecimento facial, né? Então, na verdade, isso mostra um pouco dessa nova mudança de postura, né, do Facebook ou do Mark Zuckerberg em relação a essas críticas que ele vem recebendo, que o Facebook vem recebendo, né, constantemente nas últimas semanas, né, para isso. Né? Basicamente, o que ele está tentando fazer com a criação daquela holding Meta e também agora com isso é se afastar um pouco de qualquer tipo de problema ou escândalos, né, que o Facebook venha a ser envolvido. Já está envolvido em vários escândalos, mas esse agora tentar, de alguma maneira, apaziguar um pouco essa olho do furacão em que o Facebook ou o Meta ou o Mark Zuckerberg estão envolvidos nesse momento. Vamos ver se isso vai dar certo lá para isso, se o mercado vai acreditar que ele está fazendo realmente isso que ele está se propondo, né, a fazer nessa situação. E uma última notícia que me chamou a atenção foi que o Google agora vai deixar você definir um destino para sua conta, né, lá no Google, caso de falecimento.
O que vai acontecer é que o gerenciador lá do Gmail, do Google, vai possibilitar que você defina o que vai ser feito com a sua conta em caso de inatividade. Então, você vai definir lá se a sua conta estava inativa, ou seja, você não tem login nessa conta por 3, 6, 12 ou 18 meses. E aí você vai definir na parte de configurações lá o que o Google deve fazer com a sua conta. Se ele deve simplesmente apagar a conta, se ele deve fazer um backup e salvar esse backup e enviar para uma pessoa que você indique para isso, ou que dê, né, acesso a uma pessoa que você indique a sua conta lá do Gmail. Então, é uma questão interessante, né, que já que tem acontecido, né, de pessoas que infelizmente falecem, e aí o que fazer com a conta? A conta fica lá inativa, você não tem a senha, não tem como receber, muitas pessoas têm que entrar na justiça para ter acesso à conta do seu ente que faleceu. Então, isso de alguma maneira vai simplificar um pouco esse processo. A gente tinha até um serviço chamado IFAIDAI, a gente até comentou sobre ele aqui no CBN Tecnologia, que fazia esse papel, né, de se uma conta estava inativa, você escolhia, né, alguns tutores para a conta que receberiam o acesso a essa conta depois de alguns meses de inatividade da conta. Então, agora o Google incorporou essa função também nas suas contas, né, do seu perfil. É isso, então. Te agradeço pela participação e até sexta, hein? Obrigado, Fernando, e obrigado aos nossos ouvintes. Até sexta-feira com mais tecnologia.